Hoje a gente vai falar sobre a dicotomia e a formação da sombra, nossa 11ª aula. Eu gosto de começar essa aula, com uma frase do Jung que eu acho bastante importante, que diz o seguinte: "Uma pessoa não se torna iluminada ao imaginar formas luminosas, mas sim ao tornar-se consciente da escuridão". Esse tema da sombra, eu acho que é um dos mais importantes durante o nosso trabalho, né, enquanto terapeuta, e eu gosto de trazer para os meus clientes esse conceito e esse conhecimento, porque isso ajuda muito a explicar não só o nosso comportamento, com coisas que nós muitas vezes não entendemos, mas também para interpretar os acontecimentos da nossa vida, especialmente nas nossas relações pessoais. O que seria, né, a gente vai falar como a sombra se forma. Tem um livro que eu gosto muito de usar que chama O Encontro da Sombra, e ele é uma coletânea de vários artigos com diversos especialistas falando sobre a sombra e como ela se apresenta em cada esfera da nossa vida. Então, a sombra nas famílias, a sombra nos relacionamentos pessoais, a sombra das nações, né? Esse livro, se eu não me engano, ele foi escrito na época da Guerra Fria, então um dos capítulos fala exatamente sobre Estados Unidos e União Soviética. Enfim, fala sobre a sombra no trabalho, em diversas esferas da nossa vida, e isso ajuda muito a entender, né, diversas coisas. Tudo o que tem substância lança uma sombra. O ego está para a sombra como a luz está para as trevas. Isso significa que, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas como um lado constela o seu oposto. O conceito da sombra deriva das descobertas feitas por Freud e Jung ao analisarem detalhadamente e profundamente a cisão que existe entre o lado da luz e o lado da sombra na psique humana. A sombra seria, por definição, um aspecto inconsciente. Nem sempre é possível saber se estamos ou não sob domínio de alguma porção compulsiva dos conteúdos da nossa sombra. Em 1917, em seu ensaio denominado Psicologia do Inconsciente, Jung fala da sombra pessoal como o outro em nós, né? Um aspecto que muitas vezes nós nem temos consciência que ele existe. A personalidade inconsciente do nosso mesmo sexo, o inferior repreensível, o outro que nos embaraça ou envergonha. E aí ele faz uma menção. Por sombra, quero dizer o lado negativo da personalidade, a soma de todas aquelas qualidades desagradáveis que preferimos ocultar junto com as funções insuficientemente desenvolvidas e o conteúdo do inconsciente pessoal. Então, a gente, só para lembrar, né, nós temos os aspectos do nosso inconsciente, tanto pessoal quanto inconsciente coletivo. E esse aspecto da consciência é que vai gerar os aspectos sombrios que se encontram no inconsciente. Sombra é aquela parte da psique inconsciente que está mais próxima da consciência, mesmo que não seja completamente aceita por ela. Por ser contrária à atitude consciente que escolhemos, não permitimos que a sombra encontre expressão na nossa vida. Assim, ela se organiza em uma personalidade relativamente autônoma no inconsciente, onde fica protegida e oculta. Esse processo compensa a identificação unilateral que fazemos com aquilo que é aceitável à nossa mente consciente. Esse livro que eu mencionei, esqueci de mencionar que um dos capítulos dele é escrito pelo Jung. Então, ele é uma obra bastante rica e que nos ajuda muito a entender. O Robert Bly, ele tenta explicar como a sombra se forma na nossa psique. Ele dá um exemplo de uma criança pequena que, quando nasce o irmão, é normal a criança sentir ciúmes, né, desse bebê, porque agora vai ter menos atenção dos pais, uma vez que os pais vão ter que voltar parte da sua atenção para essa criança que acabou de nascer.
também é bastante comum que, quando isso acontece, as crianças que se sentem rejeitadas ou ao menos renegadas, elas ataquem o novo bebê. E aí ele fala: os pais vão precisar, obviamente, colocar um limite para isso". Tem um cachorro aqui que eu preciso tomar cuidado para não pisar. Então os pais, obviamente, vão precisar pôr limites para que essa agressão não exceda, né, digamos, o que seria adequado. Não quero dizer, né, que a agressão seria adequada, mas sim a manifestação do descontentamento dessa criança com o novo bebê. Então ele dá o exemplo: uma coisa é o pai ou a mãe falar para essa criança que ela tem direito de sentir raiva do irmão, mas ela não pode, agredi-la. Então a criança vai começar a entender que sim, ela tem direito de sentir raiva, mas ela vai ter que modular essa raiva, né. Ela não pode ultrapassar os limites do que seria adequado. Outra coisa, e infelizmente é o que se fala muito, né, o que acontece na maior parte dos casos, é ensinado para essa criança que ela não deve sentir raiva. E aí ela cresce achando que sentir raiva, que é um sentimento natural, é errado. Ela tende a colocar essa raiva que ela sente toda vez que ela sentir uma raiva ou um desconforto, ela tende a colocar isso em algum aspecto escondido dentro de si. E ao longo da vida, esses aspectos reprimidos, eles vão crescer, eles não vão desaparecer só porque a gente não olha para eles. Eles vão ficar guardados em algum lugar, né. O Bly chama isso, né, de colocar esses aspectos, esses sentimentos que não foram bem elaborados, que são considerados inadequados, colocar numa sacola, e essa sacola é a que a gente vai carregar ao longo da nossa vida. Então nós temos uma sacola que nós carregamos e que nem percebemos que ela está ali. E essa sacola contém tudo aquilo que não foi compreendido ao longo da nossa formação. A sombra é considerada negativa a partir do ponto de vista da consciência. Ela não é, como insistia Freud, totalmente imoral e incompatível com a nossa personalidade consciente. Pelo contrário, ela contém em potencial valores da mais elevada moralidade. O que quer dizer com isso? Num primeiro momento, para quem está entrando em contato com a teoria da sombra, é, é normal as pessoas acharem que ela é sempre negativa, que ela sempre vai nos mostrar algo ruim. Mas, na verdade, a sombra ela tem uma função muito importante, que é fazer com que a gente se depare com conteúdos nossos que a gente nunca olhou. Então, ela tem uma função bastante importante para a gente. Não adianta a gente achar que ela precisa ser combatida. Na verdade, ela existe, ela está ali porque ela é um aspecto nosso ou aspectos nossos que foram ignorados ao longo de muito tempo. Para Jung, a sombra é uma personalidade inferior que tem seus próprios conteúdos, tais como pensamento autônomo, ideias, imagens e julgamentos de valor, que são semelhantes aos da personalidade consciente superior. Ou seja, ela tem uma equiparação com os nossos aspectos superiores. A gente precisa considerar que ela é exatamente o aspecto oposto que foi reprimida, né? O que foi suprimida, foi colocada em algum lugar escondido dentro de nós mesmos. Mas sempre que a gente não olha para algo importante das nossas vidas ou dos acontecimentos ao nosso redor e reprime esses aspectos, eles vão ficar ali guardados, mas crescendo de forma descontrolada. Eles ficam como se fosse uma espécie de estrutura energética que não consegue se desenvolver. Então fica algo bastante primitivo em nós. Jung entendia ser a sombra como um dos principais arquétipos do inconsciente pessoal. Aqui tem a explicação do Bly, né, do Robert Bly, que ele chama a comprida sacola que arrastamos atrás de nós, essa sombra que nós formamos ao longo da vida. Com isso, ele quis dizer que desde a primeira infância, mais ou menos por volta dos 2 anos, aprendemos que determinadas características ou comportamentos nossos não são muito bem aceitos pelos pais ou pelas pessoas à nossa volta.
Deste modo, colocamos os conteúdos ou a parte de nós mesmos nesta sacola invisível que carregamos nas costas, né? Então, assim, a gente começa a entender como a sombra vai se formando. Então, na primeira infância, a criança começa a olhar para o mundo e ela vê que, de acordo com valores familiares, de acordo com a sociedade, algumas atitudes, alguns pensamentos ou sentimentos são aceitos e outros não. E o que que você faz com com aquilo que é considerado inadequado pela sociedade, pela família? A gente vai deixando aquilo num canto, né, sem entender o que aquilo significa. Mas esses aspectos reprimidos, em algum momento, vão cobrar, né, o preço de não terem sido olhados. Assim, conforme vamos crescendo, aumentamos o conteúdo desta sacola até o momento nas nossas vidas em que estes conteúdos, que regrediram ao estado de barbarismo e tornaram-se primitivos, precisam sair da sacola. É nesse ponto que a gente costuma dizer que quando esses conteúdos saem da sacola, né, eles tomam a pessoa. Então a gente usa o termo ser tomado, pela sombra, ou ser tomado pelos aspectos sombrios. E às vezes isso acontece de uma forma tão intensa que o ego não tem mais qualquer ingerência sobre esses conteúdos. Então a pessoa passa a agir mesmo de uma forma muitas vezes brutal, né? Muitas vezes é completamente descontrolada. A gente pode ir dando exemplos, né, durante a aula, mas acho que todo mundo conhece. Estas partes de nós mesmos que nunca foram olhadas tornam-se hostis a nós e se revoltam, ou seja, tornam-se sombrias. O modo como a sombra encontra para se apresentar é através das nossas projeções em outras pessoas. Isso significa dizer que ela irá se manifestar fora de nós, muitas vezes de uma forma agressiva e até invasiva. Então é isso que a gente está falando. Esses aspectos sombrios, eles tanto podem nos tomar, fazer com que a gente haja de forma completamente estranha a nós mesmos, e em uma boa parcela das vezes, esses aspectos sombrios se apresentam fora de nós, no nosso conflito com outras pessoas, né, com determinadas situações, porque ali estão se manifestando os aspectos não reconhecidos em nós mesmos. A sombra, ela muitas vezes, ela se apresenta de uma forma bastante hostil, agressiva e invasiva. Então a gente, sei lá, tem exemplos, todo mundo, né, passa por isso, de ter embates com outras pessoas, ter desafetos ou, enfim, até às vezes sofrer alguns tipos de violência, né? E, e acha que a questão está só no outro, mas esse aspecto está principalmente em nós mesmos. O termo sombra refere-se àquela parte da personalidade que foi reprimida em benefício do ego ideal. Uma vez que todas as coisas inconscientes são projetadas, encontramos a sombra na projeção, na nossa visão do outro. Exatamente como a gente acabou de falar. Eh, Muitos desses aspectos sombrios que há em nós vão se apresentar em outras pessoas. E de alguma forma isso vai nos atingir. Mas o que a gente precisa ter em mente, e é uma coisa que não é tão fácil, obviamente, perceber, é que sempre que algo, né, nos afeta de uma forma especialmente negativa, a gente precisa entender onde aquilo está em nós. Assim como as figuras oníricas ou fantasias, a sombra representa o inconsciente pessoal. Então, né, só retificando Retificando, não, ratificando, Claro. ratificando, é exatamente isso, né, um conteúdo pessoal nosso, mas que se encontra no inconsciente. Geralmente a sombra se manifesta como uma personalidade inferior, contudo, pode haver uma sombra positiva, que surge quando tendemos a nos identificar com as nossas qualidades negativas e a reprimir nossas qualidades positivas. Então, aqui é só um exemplo de que nem sempre a gente vê a sombra como algo negativo. É comum em algumas pessoas que se sentem diminuídas, seja por que motivo for, elas acreditam que elas são inadequadas ou que elas são ruins em alguma coisa e só veem a qualidade boa em outra pessoa. Então, são aquelas pessoas que tendem a se diminuir.
Geralmente, por causa de uma questão complexual mal resolvida, mal compreendida, a pessoa acha que uma determinada qualidade está no outro e não em si. Então, a gente vê também que a sombra pode se apresentar de forma contrária, né? Ao invés de ser sempre negativa, ela se apresenta também como algo positivo. Esse exemplo que você deu agora, um pouquinho antes, eu acho que é muito visível nos lutadores de boxe, de MMA, que lutam, se matam durante uma luta, mas depois se cumprimentam, ficam preocupados um com o outro, se machucou muito, se não machucou. Eles acabam tendo dois comportamentos completamente diferentes e utilizam esses aspectos sombrios para alguém que poderia matar outra pessoa, mas ainda assim dentro das regras das lutas a maior parte das vezes. Hum. É uma visão interessante. Geralmente, quando eu penso nisso, eu vejo aquelas pessoas que têm um complexo enorme, que se acham incompetentes em tudo e achando que a qualidade está sempre no outro, né? E não veem o próprio valor. Mas é uma coisa bem interessante. Quando Então, ocorre uma... Oi? Cris, só para fazer um adendo, sobre o cenário que você expôs aí da pessoa que se sente incapaz, eu observava isso na minha cabeça, isso não como sombra, eu não interpretava isso como sombra, mas sim como um complexo de inferioridade. Ela Uhum. não vê valor nela, ela não vê valor, daí surgem as pessoas ao redor para nos fazer enxergar melhor o que tem, tanto que tem de bom quanto tem de ruim. É, Assim, às vezes para mim fica difícil, talvez seja erro meu, eu não tenho que ter essa classificação do que é sombra é uma coisa, complexo é outra, e arquétipo é outra, não que uma está integrada na outra. Às vezes eu vejo que em alguns conceitos da psicanálise isso se sobrepõe um ao outro. Tá certo? É isso mesmo que acontece? na verdade, assim, é importante a gente saber diferenciar, né, o que é sombra, o que é arquétipo, o que é... Qual foi outro assunto? Complexos. Complexo. É importante a gente saber a definição deles, mas entender que eles sempre atuam juntos, né? Então, a sombra, ela também é um complexo. Também Ela é um vai se, ela vai se manifestar de acordo com o estado, né, que nós estamos, de acordo com os filtros que nós temos. Porque o que a gente precisa considerar é o seguinte: o ego é um grande complexo, né? Mas ele é aquele, como a gente explicou no início, ele funciona como uma membrana que filtra os conteúdos do inconsciente para a consciência. E ele tem que modular, né? Ele tem que fazer isso de acordo com a sua própria estrutura. E só que a gente enxerga o mundo através de filtros, e esses filtros são os complexos. Então, o complexo ele sempre vai se apresentar como um filtro do ego, ou ele sempre vai, desculpa, não se apresentar, mas agir como um filtro do ego, que vai fazer com que a gente interprete aquela informação que a gente recebeu. E a sombra não é diferente, né? Eu olho para aquilo por causa de uma questão complexual minha, eu posso, né, como eu disse, se eu tenho um complexo de inferioridade que faz com que eu me sinta diminuído, eu vou enxergar a qualidade no outro. Mas tem também o contrário, né? Às vezes a forma como eu enxergo, né, como o complexo filtra a minha visão de mundo, faz com que eu me considere superior e o outro inferior, Sim. né? E esse outro eu vejo também um aspecto da minha própria sombra. Mas dependendo de qual complexo está, atuando aí, de forma positiva ou negativa, é que eu vou enxergar essa questão no outro, de forma positiva ou negativa, né? No caso contrário, eu vou enxergar no outro um aspecto oposto. Tá. Dando um exemplo, eu tenho uma colega tive, né, no colégio, que eu encontrei nos últimos anos, e uma coisa que eu percebi é que ela tem um padrão de comportamento em que ela não consegue ver valor nela. Então, ela só fala das qualidades da irmã. A irmã é o máximo. Então, ela sempre que ela vai divulgar, por exemplo, um artigo, ela divulga de como a irmã
está sendo competente na sua profissão. Essa minha antiga colega, ela não casou nem teve filhos, então ela fala de como o cunhado dela é legal, né, o marido da irmã, de como os filhos, né, os sobrinhos são legais, e ela se considera diminuída em relação à irmã. Então todas as qualidades estão na irmã, enquanto ela não tem valor, ela não fala de si mesma, ela não fala digamos, das coisas boas que ela faz. Ela não consegue ver isso, porque o valor dela está todo projetado na irmã. E aí a sombra dela se classificaria como, nesse caso? A sombra dela está onde? Está nesse complexo de inferioridade. Sim, por causa do complexo de inferioridade, ela só Tá. enxerga valor na irmã. Ela se projeta nessa irmã. Ao passo que ela não tem qualidade, só a irmã tem. E existe também o contrário, né? Pessoas que acham que só elas têm qualidades boas e o outro não. Sim. Posso colocar uma outra situação para ver se eu conseguir assimilar melhor? É uma situação de uma amiga minha que ela passa por algumas situações e que ela dá uma surtada. E uma das últimas foi de que ela pensou que tivesse sido abandonada pelo grupo de amigos. É certo falar que assim existe a sombra do medo de abandono ou é um complexo? Isso que eu não estou conseguindo, como eu classifico isso? Então, Entendeu? isso é um complexo de abandono. Complexo de abandono. Ela E a tem um sombra complexo. está dentro de. Ah, entendi. A sombra é aquele cenário que ela sempre vai estar contida dentro de um complexo. Exatamente. Então, essa sua colega, provavelmente essa sua amiga, ela reprimiu alguns conteúdos ao longo da vida que fizeram com que ela enxergasse o mundo de uma forma turva. Então, ela se sente abandonada, né? Óbvio que ela tem um complexo de abandono muito forte e ela vê no outro o outro que faz com que ela se sinta abandonada. Então, o outro é culpado pelo meu abandono. O outro agiu de forma errada, inadequada, me abandonando. Então, ela enxerga o mal no outro. Ela provavelmente culpa os outros pelo abandono dela, né? Tá. Não tá. Para fazer mais essa associação do que da sombra, como que ela se posiciona dentro do complexo, então. Ela serve para trazer mais esse complexo, para mostrar mais o complexo. Vamos usar o exemplo, por exemplo, da religião, tá? Que é uma coisa bastante comum. A gente está falando da religião judaico-cristã, das religiões, né? Que foi o que formou que foi o que formou o ocidental. O que acontece? Desde criança, ou desde muito novo, as pessoas aprendem que determinadas coisas são boas e outras ruins. Determinadas atitudes são aceitas e outras são condenadas. Então, dentro do que um ser humano, né, do total do que um ser humano pode ser, ele vai ter que separar o que aquela religião considera uma coisa boa e o que ela considera uma coisa ruim. Tudo que ela considera uma coisa boa, eu vou tomar para mim. Então, eu vou procurar agir de acordo com o que a religião entende como adequado. Tudo aquilo que ela considera ruim, eu vou tentar me afastar. Vou tentar não olhar para aquilo, não fazer daquela forma. E aí, esses aspectos que eu me recuso a olhar, que são exatamente, né, os aspectos opostos ao que eu considero bom, eu vou deixar aquilo em algum lugar. As pessoas acreditam que elas estão tirando aquilo da própria vida. Então, se eu tenho que evitar as tentações, ou eu tenho que evitar determinados comportamentos, não olho para eles, mesmo quando eles me chamam de alguma forma, eu tento resistir, e acreditando que assim eu não vou ter mais que me relacionar com aquilo. E aí esses aspectos não olhados, né, não compreendidos em mim, eles vão ficar ali escondidos em algum lugar dentro de mim, só que eu não sei disso. Eu acredito que porque racionalmente eu escolhi não me relacionar com aquilo não faz mais parte da minha vida. Então, são complexos que vão crescendo de forma completamente descontrolada.
Porque eles nunca vieram à luz, eles nunca foram olhados, nunca foram compreendidos, sequer tiveram a chance de, né, de tentar conversar comigo. E aí o que que acontece? Depois de um bom tempo, esses aspectos vão sair dessa sacola, porque não cabe mais. Então, o que que a gente vê com muitos religiosos, que não é incomum, eles serem pegos, né, ou serem tomados por esses aspectos sombrios. Alguns anos atrás, teve um caso que foi muito noticiado, já faz bastante tempo até, aquele rabino Henry Sobel. Ele era conhecido, é um americano, né, conhecido na comunidade judaica brasileira, enfim, uma pessoa de Eu lembro desse considerado caso. um grande homem, né, um grande religioso, um homem muito bom. E ele foi pego pelas imagens de uma câmera nos Estados Unidos, numa loja, roubando gravatas de grife. Uhum. E aí, obviamente, aquilo teve uma repercussão enorme, porque além de ser um religioso com uma boa representação na comunidade judaica, ele era muito rico. Por que que ele precisava furtar gravatas? A questão é essa, não tem nada a ver com as gravatas. A questão é que esse homem ele reprimiu, com certeza ele reprimiu tantos aspectos importantes que uma hora ele foi tomado. Então a pessoa às vezes ela age de forma autômata, ela própria não se lembra ou não tem consciência direito do que aconteceu, né? Tem uma obra famosa chamada O Médico e o Monstro que mostra bem isso. É um homem que precisava ter uma aparência impecável, né, um comportamento impecável para a sociedade, mas que era tomado por um aspecto sombrio. E a gente vê muito isso em políticos, né? Sim, Políticos, religiosos, é bastante comum isso sim. acontecer. A gente tem exemplos direto, né, o tempo todo na nossa política de pessoas que agem assim. Fazem, né, propagam um discurso, constroem uma imagem, atacam, né, muitas vezes ferozmente os seus opositores, mas em algum lugar ali elas estão ou vão manifestar seus aspectos sombrios. Então elas são capazes de fazer coisas que elas diziam ser contra, elas são capazes de agir de formas totalmente contrárias ao seu discurso ou aquilo que elas acreditavam. Então, não é incomum a gente encontrar esse tipo de pessoa sendo tomada pela sombra, porque ela reprimiu né, em grande demasia, é, provavelmente sentimentos, sensações, pensamentos, que ela nunca conseguiu olhar para aquilo com devido cuidado. Então, ela é tomada por isso. Mas, né, só para ilustrar, a gente tem também, como eu falei, a sombra se projetando de uma forma oposta, não no sentido negativo, mas no sentido positivo. Só para tentar deixar um pouco mais claro, Ana, a ideia da sombra é que ela está sempre próxima ao ego. É um complexo que está sempre próximo ao ego. Ele é arquetípico no sentido de que não é só da espécie humana, tem outras espécies. É, os animais não exatamente da mesma forma, mas também tem essas coisas que essas estruturas que ficam escondidas às sombras, quer dizer, que ficam na escuridão, em determinada situação isso se manifesta. Então, uma leoa protegendo os filhos, ou qualquer coisa assim. Mas quando a gente fala, por exemplo, do complexo de inferioridade, quando ele atinge o ego, ele também atinge a sombra. Só que cada uma dessas estruturas vai ter uma interpretação sobre esse complexo de inferioridade diferente. Não seria incomum imaginar que aquele complexo de inferioridade que afeta o ego, afeta então, a sombra pode falar, olha, toda a responsabilidade desse mal-estar de me sentir inferiorizado está no ego que é frágil, alguém que não fez o que deveria, não é como deveria ser. Então, esses conteúdos na sombra também crescem e também ganham vida própria. Só que como crescem e ganham vida própria na escuridão, quando, por exemplo, o complexo de inferioridade afeta de maneira mais brutal, não há elementos que possam defendê-lo como o ego tem.
Então o ego fala, bom, tudo bem, eu não sou tudo que eu queria ser, mas eu sou alguma coisa, então ainda vale a pena continuar. Para a sombra não é bem assim. É, ela não tem exatamente uma vida como tem o ego, e ela não tem um conjunto de construções que valham a pena ser mantido. Ela está lutando para emergir, mas ao mesmo tempo ela luta para emergir extremamente inferiorizada. Então, o complexo de inferioridade e a sombra têm relações muito próximas sempre, mas a forma como isso é afetado em cada complexo e cada coisa é sempre um pouco diferente, normalmente com sinais contrários. Então, o que afeta positivamente o ego afeta negativamente a sombra. Não necessariamente, isso não é sempre assim, mas em muitos casos você pode ver dessa forma. Só para ajudar. Não, ajudou bastante. Ficou alguma dúvida, Ana? Sim, desculpa, eu teve um problema aqui. Não, obrigada, Munir, esclareceu um pouquinho mais, sim, deu uma elucidada aí melhor. Obrigada. A gente vai continuar falando, aí se você tiver dúvidas ainda como diferenciar isso, aí você avisa. Quando ocorre uma projeção de sombra, não somos capazes de diferenciar entre a realidade da outra pessoa e nossos próprios complexos. Não conseguimos distinguir entre fato e fantasia. Não conseguimos ver onde começamos e onde o outro termina. Não conseguimos ver o outro nem a nós mesmos. A gente não consegue entender o que é do outro e o que é nosso quando esses aspectos sombrios se manifestam. De uma certa forma, né, isso acontece porque não só eu projetei um aspecto meu desconhecido no outro, né, como esse outro também age de forma a dar vazão à minha projeção. Então, em algum momento, você, né, a gente e essa outra pessoa se torna quase que uma coisa só. É como se o nosso algoz, né, o algoz e a vítima, em algum ponto fossem a mesma pessoa, só que com aspectos cindidos, né? Ao passo que um complexo toma um, outro complexo toma o outro. Eu acho que eu já mencionei aqui há muito tempo, como eu gosto muito de séries e filmes, né? Mitos. Para quem assistiu aquela série Smallville, que conta a história do Superman adolescente, tem uma cena em que o Lex Luthor fala para ele que né, Clark Kent só pode ser herói porque ele, Lex Luthor, é vilão. Ou seja, você só existe porque eu existo. E é bem interessante isso, né? Quer dizer, um lado só existe por causa do outro. Então, da mesma forma que o Lex Luthor só existe por causa do Clark. Eles são dois aspectos da mesma coisa. Só que esse aspecto, né, esse complexo cindido, ele se manifesta de formas opostas em cada uma das pessoas. Então, quando a gente passa por uma situação muito difícil, um ladrão que nos assalta, alguém que nos agride, é claro que no primeiro momento a gente vai ficar incomodado, vai ficar com raiva do outro, vai querer exterminar o outro, né, da nossa frente. Mas a gente precisa fazer esse trabalho de analisar o que esse outro que tanto me incomoda, me agride, né? O que esse outro diz para mim mesmo, né? Onde meu aspecto está no outro? E isso é uma coisa muito difícil de ser feita, porque significa olhar para os nossos aspectos completamente inconscientes de nós mesmos. É a gente ter que admitir que o que a gente considera mal está no outro. Desculpa. O que a gente considera mal não está só no outro, está em nós. E esse é um exercício muito complicado, porque você vai ter que se confrontar com os seus aspectos mais desconhecidos de si mesmo, né? Vai ter que olhar para aquilo que te dá mais medo, né? Que mais assusta. Então não é uma coisa fácil. A sombra é a experiência arquetípica do outro, aquele que, por ser-nos estranho, é sempre suspeito. A sombra é um impulso arquetípico de buscar o bode expiatório, de buscar alguém para censurar e atacar, a fim de nos vingarmos e nos justificarmos. Ela é a experiência arquetípica do inimigo, a experiência da culpabilidade que sempre recai sobre o outro.
pois estamos sob a ilusão de que conhecemos a nós mesmos e já trabalhamos adequadamente nossos próprios problemas. Em outras palavras, na medida em que é preciso que eu seja bom e justo, ele, ela ou eles tornam-se receptáculos de todo o mal que deixo de reconhecer dentro de mim mesmo. A gente tem um exemplo claro, né, do que acontece falando da sombra, né, no caso projetada nas nações. O que que acontece na atualidade, Estados Unidos e Oriente Médio, né? Quando tiveram aqueles ataques do 11 de setembro, que isso foi muito emblemático, né, muito simbólico. Os islâmicos atacaram os Estados Unidos porque consideram que os Estados Unidos são a origem do mal. E o discurso dos americanos é igualzinho. Eu tenho que caçar esses terroristas porque eles são o mal. Então, um se projeta no outro achando que o mal está no outro. Então, esse outro é o meu grande inimigo que eu preciso caçar até a exaustão. Nem que eu tenha que... Hoje a gente vê, né, mais recentemente, o caso de Israel com a Palestina. Quer dizer, o outro, por ser meu inimigo e ter agido de uma forma perversa, me dá o direito de fazer uma caçada contra todas as pessoas que estão ali de alguma forma, que fazem parte daquela sociedade. Então, os islâmicos acham que tem que matar os israelenses, porque aquela terra é o direito divino deles, palestinos, ao passo que os israelenses acham a mesma coisa, aquela é a terra prometida por Deus ao nosso povo. E aí esse conflito não acaba nunca, né? Por quê? Porque enquanto eu não reconhecer que eu também sou parte desse mal que eu enxergo no outro, eu não tenho como resolver isso em mim. Então, nenhum dos lados reconhece que também incorpora o mal. Então, são brigas que ficam... Você vê, até hoje, mesmo tendo acabado a União Soviética, está lá o Putin, né, tentando resgatar um monte de coisa e lutar contra o que ele considera o mal do Ocidente. O detalhe do Putin é que o discurso dele é muito parecido com o discurso do Hitler na Segunda Guerra. Se ele resolvesse o problema matando os inimigos e defendendo a Alemanha de tais inimigos, os problemas estariam resolvidos. E o Putin diz a mesma coisa. Ou seja, no final, eles são dois aspectos da mesma coisa, porque o discurso é o mesmo, a forma de enxergar o inimigo é a mesma, a ideia de tentar exterminar aquilo que eu considero mal é o mesmo. Eles só não percebem que eles são dois aspectos da mesma coisa. Então, quando, né, eles vão reconhecer que o mal está neles também? As razões para isso residem na natureza mesma do próprio ego. O desenvolvimento do ego ocorre como resultado do encontro entre o eu e a realidade externa, ou seja, entre a individualidade potencial interior e a coletividade exterior, né? Então, como é que eu interpreto o mundo? Eu interpreto o mundo a partir do que eu enxergo à minha volta. Então, eu e a realidade externa somos... né, a gente entende que são coisas separadas. Então, se eu vejo que na minha realidade externa acontece algo ruim, esse algo ruim está fora de mim, não dentro. Se a gente conseguisse compreender isso um pouco melhor, a gente não teria tantos crimes, né? Falando, por exemplo, da sociedade brasileira. A gente sabe que a nossa sociedade tem um índice alto de criminalidade de vários tipos. E isso não só na sociedade brasileira, tá? Isso em todas as sociedades, né? Com mais ou menos tipos de crimes. Mas a questão é, a gente olha para as pessoas que cometem esses crimes e acham que elas precisam ser encarceradas e que isso resolve o problema. Só que, se você for analisar do ponto de vista histórico, e eu lembro isso na faculdade de Direito, quando estava né, um dos temas que a gente estava discutindo era se a pena de morte era eficiente ou não, Estados Unidos, que tem pena de morte, tem um índice de criminalidade altíssimo. Por que matar os criminosos ou encarcerá-los por um longo período não resolve a questão? Porque enquanto eu acreditar que o mal está fora de mim, que aquele que cometeu o mal precisa ser de algum modo eliminado, eu não olho para a minha participação, né? Eu não entendo que
os criminosos de uma sociedade também ter seus correspondentes psíquicos na sociedade de um modo geral. Então, os bandidos que estão cometendo crimes ou que estão presos, no final são aspectos nossos, de uma sociedade, né, de um coletivo. Então, se eu não entendo que isso também é parte minha, eu não tenho como resolver o problema da criminalidade, porque enquanto eu fico projetando esses aspectos complexuais só continuam se manifestando. Eu posso prender um monte de bandido que vão surgir outros na mesma proporção. Então, não vai ter cadeia suficiente, né? Como a gente sabe que não tem. Se eu aumentar o número de celas para prisioneiros e começar a condenar todo mundo, eu vou resolver o problema da criminalidade se isso está na própria, né, nos nossos aspectos sombrios? Não tem como. Não vai resolver. Como a gente bem sabe, pena de morte não diminui o número de criminosos. E eu não estou aqui fazendo, né, uma defesa se deve ou não existir, não é isso, mas o que eu defendo vamos olhar para esses crimes, né, numa sociedade e entender o que nós estamos, o que há em nós, em cada indivíduo, que não consegue enxergar em si mesmo. E enxerga sempre no outro, e projeta sempre no outro, achando que exterminar, né, que suprimir ou reprimir vai resolver a questão. Aliás, até aproveitando, a próxima aula vai ser sobre velha ética, que o Munir vai dar desse tema. E a gente vê na velha ética exatamente essa questão da supressão e da repressão dos conteúdos e a política do bode expiatório. Ou seja, eu projeto no outro o mal, eu tenho que sacrificar esse outro, porque é ele que contém o mal, acreditando que isso vai me redimir, que isso vai me purificar. Mas, né, como a gente vai ver, isso não é verdade. No primeiro nível de experiência entre o certo e o errado, que é a base para a autoaceitação, os inícios de consciência são assumidos e projetados sobre a coletividade exterior. A criança aceita a si mesma em termos de adequação. Ou seja, né, conforme a criança vai tendo contato, primeiro com as leis e regras da sua família, depois do mundo exterior, ela vai buscando se adequar. Então, ela começa a interpretar o que é certo, o que é errado, o que é aceitável, o que não é, para aquela sociedade, né? E isso, obviamente, se estende à lei da família, da escola, que são os primeiros contatos da criança com o mundo externo, depois as religiões, o trabalho, enfim, tudo isso vai me dizendo como eu devo agir, como eu devo me portar. E eu vou interpretando ao longo né, dessas interações o que eu preciso pegar, que eu considero bom, e o que eu preciso reprimir ou suprimir ou tirar, né, da minha vista. A harmonia com o eu, né, e, portanto, a consciência, parece depender de início da aceitação externa, ou seja, dos valores coletivos e da persona, bem como daqueles elementos da individualidade que estão demasiado em desacordo com os valores aceitos da persona, para poderem ser conscientemente incorporados à imagem que o ego faz de si mesmo. Ou seja, o ego vai construindo uma persona que contém as características daquilo que é adequado. Então, a persona significa uma máscara, né? É como eu me apresento para a sociedade. Então, eu procuro ter aquilo que a sociedade considera adequado, seja para o meio, né, restrito em que eu estou, seja para uma coletividade maior, mas sempre eu preciso me adequar àquilo que a sociedade entende como certo. Então, eu vou formando a minha persona, né, vou montando a minha máscara de como eu me apresento para o mundo. Porque é essa persona que vai dizer se eu sou aceita ou não naquele grupo, se eu estou adequado ou não para aquela sociedade. Eles se tornam, assim, sujeitos à repressão, mas não desaparecem. Continuam a atuar como um alter ego invisível que parece estar fora do indivíduo, ou, em outras palavras, atuam como a sombra. Como a gente falou, esses aspectos reprimidos e suprimidos, eles vão começar a se manifestar. Mas
E eu ainda custo a reconhecer que eles são meus, né, que eles estão em mim. E aí a gente vê como as coisas vão, né, como os comportamentos vão se apresentando. O desenvolvimento do ego baseia-se na repressão do errado ou do mal e na promoção do bom. Nosso ego não consegue fortalecer-se a menos que primeiro aprendamos os tabus coletivos, aceitemos os valores do superego e da persona e nos identifiquemos com os padrões morais coletivos, né? O superego aqui é como a gente já falou, que o Freud dizia que era o coletivo, a sociedade que te coloca normas, regras, né, cultura, enfim, isso é o que significa superego. E então, se eu reprimo o que é errado, o que é mal, eu destaco aquilo que eu considero o bom, o adequado. É uma coisa interessante a gente ver, né? A gente estava falando dos criminosos de uma sociedade. Quando de alguma forma eles têm voz para expressar o que eles sentem, é muito interessante porque eles expressam uma raiva enorme da sociedade, porque eles sentem que foi essa sociedade que os empurrou para aquele estado criminoso. É claro que, assim, não é do ponto de vista racional, a sociedade nem sempre pode ser considerada responsável direta. Então, eu sou bandido porque eu nasci numa favela e os ricos não olham para mim, né? Ou exploram o meu trabalho, enfim. Mas a questão é, eles têm uma estrutura de ego mais frágil, né? Os que caem para o lado da criminalidade. Eles recepcionam esses conteúdos sombrios, porque o ego deles é muito incipiente. E, nesse sentido, eles têm razão quando eles falam que eles são um produto da sociedade. Não por questões diretas, materiais, mas sim porque eles são exatamente o resultado daqueles aspectos sombrios que não foram olhados por uma parte dessa sociedade. Então, a sociedade tem raiva desses criminosos porque se sente ameaçada por eles, e eles têm raiva dessa sociedade porque eles sentem que eles são a parte mais frágil nesse sentido. Quer dizer, eu não posso ser nada além disso, porque os aspectos sombrios, né, os aspectos não olhados por uma parcela dessa sociedade foram despejados em mim, eu recepcionei isso. Então, é um conflito enorme, né? Por isso que os dois aspectos, né, de um lado e de outro, estão sempre em conflito. Mas, ao mesmo tempo, né, em boa parte, quem forma os criminosos é uma parcela da sociedade que é bem vista, né? A gente sabe que tem muitos políticos envolvidos com crimes. Eles se apresentam de uma forma para essa sociedade, mostrando que trabalham para essa sociedade, e, ao mesmo tempo, eles estão envolvidos com crime, né? A gente está vendo o que está acontecendo com o caso da delação do Rony Lessa, no caso da morte da Marielle. Olha a quantidade de gente, de crimes envolvidos porque mataram uma senadora. Então, estão desenterrando cada coisa ali bem, bem impressionante. O que eu às vezes acho irônico assim observar nisso é que são histórias assim, é uma sociedade que já deveria ter uma estrutura porque já tem uma história, um histórico, já passou por N sistemas ou sociedades que eram primitivas, feudais e recriminava a mulher. Daí depois tem a expansão, a liberdade, mas daí não chega o suficiente. Daí parece que há retrocede às vezes a impressão que dá. Que dá, assim, não que é também a gente exatamente... está falando de tempo, né? O tempo também vai saber que visão que tem que ser usada, mas às vezes o povo aparece com umas ideias que parece que tudo que foi conquistado e aprendido durante anos, eles descartam. Na verdade, você não tem como descartar tudo aquilo que se tornou consciente, né? Uma vez que vem a consciência, aquilo faz parte da história. Mas o que a gente observa é esse mecanismo de centroversão, né? Que a gente já falou algumas aulas atrás.
Nesse sistema da centroversão, você vai até o ponto máximo que você pode ir, de acordo com o conhecimento né, de acordo com a sua estrutura de ego, do conhecimento que aquela sociedade tem, e aquilo retorna ao centro, trazendo novas informações. Então, nesse sentido, quando a gente olha para aquele momento, parece que houve um retrocesso, mas ele não vai ficar assim, né? É como, por exemplo, aceitar casamento gay. Durante muito tempo isso foi considerado inaceitável, era mal visto, era até crime, né? Considerava-se a questão da homossexualidade como uma doença, estava lá no livro da psiquiatria. Mas uma vez que digamos, essa parcela da sociedade se assumiu e passou a ter, né, um valor e passou a ter, digamos, uma aceitação, você não retroage mais. Mesmo que tenha um grupo que tente, a gente sempre sabe, né, que tem. Hoje em dia a gente vê não só no Brasil como no mundo os adeptos da extrema direita que têm um perfil super conservador e querem voltar às coisas como era, sei lá, 50 anos atrás. Mas isso não é possível, não tem como. Mesmo que essa parcela Tomara. da sociedade tente. Enfim, se está acontecendo é porque a gente não aprendeu ainda, né? Então, Ou não mas aprendeu tudo. tudo, mas essa questão da pele aí do aborto é uma coisa absurda, assim, indigesta demais. Tudo. Se a gente for olhar em todos os aspectos, estão acontecendo coisas, existem pessoas que às vezes levantam sombras que para mim já tinham vindo para a luz. E Não, você é que vê ela que nunca para vem de uma vez, né? Digamos, os complexos, eles nunca se apresentam completamente. Sempre tem algo que fica ali obscuro. Então, o que que essa PL, né, do aborto está dizendo? Tá sendo, assim, as pessoas estão sendo obrigadas a olhar para uma parcela da sociedade, que são essas meninas de classe muito baixa, que ou por um completo desconhecimento, né, de si mesmas, do próprio corpo, são vítimas de violência, e não sabem nem reconhecer direito o que foi que aconteceu com elas e quais são os direitos que elas têm. Então, essas meninas, às vezes, convivem muitas vezes com os abusadores, né, muito próximo, porque em boa parte eles estão dentro de casa, e elas nem se dão conta que estão grávidas, porque são muito novas ou não têm acesso à informação. E aí, quando elas descobrem que o que aconteceu, né, que elas estão grávidas devido a uma violência, que elas têm direito ao aborto, elas muitas vezes não conseguem mais fazer por uma série de motivos, porque já passou do tempo razoável, enfim. Entra-se uma série de discussões a respeito disso, mas essa parcela da sociedade não é vista. E agora elas estão começando a ser vistas, porque elas são exatamente esse ponto da discussão. Uma coisa é uma garota que tem acesso à informação e tem direito ao aborto legal. Outra coisa são essas meninas que não têm informação, muitas vezes nem podem dizer o que foi que aconteceu com elas. E aí, quando elas descobrem que estão grávidas, não tem muito mais o que fazer. E a gente sabe, né, que até o próprio judiciário muitas vezes interfere nisso. Há alguns anos a gente teve o caso de uma menina menor de idade que foi autorizada a abortar porque foi decorrência de uma violência, e a juíza falou para ela segurar mais um pouco aquela gravidez. Fala, nossa, né, que absurdo. Quem tá e uma mulher, né? A gente sabe que muitos homens pensam assim, mas uma mulher que deveria se colocar no lugar da garota não consegue. E aí ela entra com valores morais, religiosos, que é o que está acontecendo, né? A gente está vendo que a criação dessas leis ainda tem um cunho religioso muito forte, porque a gente tem uma boa parcela dos nossos deputados e senadores com valores muito arcaicos, que eles dizem ser, eles chamam de valores cristãos, mas obviamente não tem nada de cristão nisso, né? Aí entra a Igreja Católica falando que, que toda a vida, que contra o aborto em qualquer circunstância, mas ninguém está olhando para essas meninas, né, para essas mulheres e vendo o que elas passam. Digamos, essa polêmica toda obriga a sociedade a olhar para isso, porque precisa ser olhado. A gente tem que olhar para essas garotas, né, para essas mulheres que não têm voz e que estão sendo vítimas de violência, e ninguém tá falando delas.
Lembrando que nos Estados Unidos essa foi uma questão da Suprema Corte americana, que está mudando agora, como mudou a composição, eles estão mudando de opinião sobre isso também, que a ideia é que a mulher que desde a década de 70 nos Estados Unidos tem direito sobre o próprio corpo e decide o que fazer, vai perder esse direito uma vez que a Suprema Corte tem que defender, digamos, a legislação americana tem que defender o nascituro, né? Tem que defender o feto em relação à agressora, que é a mãe. Quer dizer, você projeta uma sociedade extremamente disfuncional, caso essas pessoas todas nasçam por força de lei. Exatamente. Imagina no futuro um monte de filho de possível aborto que não foi, porque o sistema não permitiu. Imagina só as sombras que virão. Sim. Eu imagino que esses retrocessos sejam para justamente esclarecer melhor o que não foi esclarecido, né? O que ainda não foi A libertação entendido. feminina ainda não aconteceu, ela aconteceu em parte, mas uma grande parte ainda precisa ser compreendida, porque não é só uma questão, tudo bem, eu tenho direitos iguais em tese, tenho possibilidades Não, iguais, mas isso não está pronto ainda para o masculino. O masculino ainda é um masculino de 100, 150 anos atrás. A criança é uma novidade na psique humana, né? Apesar das crianças sempre terem existido, elas eram considerados pequenos adultos, né, incompetentes ainda por cima. Então é algo que a gente está começando a ver a ideia do ser humano como mãos de trabalho, né, como manobra, como algo para se fazer coisas repetitivas, vai ter que mudar. E nisso muda tudo. Muda a forma como a mulher é considerada, muda a forma como as pessoas podem lidar com os próprios corpos, mas falta tempo, né? Não é, a gente ainda tem está umas distante, bons ainda está séculos para resolver distante. isso. Isso nunca se apresenta de uma forma, de uma vez, né? Digamos, toda transformação, ela não acontece de uma única vez, de um único jeito, ela é um processo. Então, algumas questões vêm à tona, são compreendidas, outras não são tão bem compreendidas, aí dá essa sensação, né, essa percepção de retrocesso, mas a questão é, precisamos continuar olhando para isso, porque isso não está resolvido, né? Estava Não. falando dessa questão de obrigar essas crianças indesejadas a nascerem, eu lembrei daquele caso da Romênia, que aconteceu há muitos anos, com o Ceausescu, Nicolae Ceausescu. Ele obrigava as mulheres a terem filhos, porque o que ele queria? Ele queria soldados, né, pessoas para o sistema dele, para o regime ditatorial dele. Então as mulheres eram obrigadas a terem filhos. A partir de uma idade que elas se tornavam férteis, ainda adolescentes, elas tinham que produzir filhos para aquele sistema. E como ele era um ditador muito cruel, quando ele foi capturado, ele foi colocado, se eu não me engano, a esposa, eu não tenho certeza se a esposa estava junto, mas ele foi colocado num paredão para ser fuzilado. E vários dos soldados que estavam lá, que se candidataram a fuzilá-lo, eram essas crianças indesejadas, né, que foram obrigadas a nascer. Ou seja, ele criou, ele sem perceber, ele construiu todo o sistema que iria acabar com ele, de uma forma bem agressiva, né? É bem interessante isso, você olhar. Então, por isso que a gente precisa estar muito atento a tudo que a gente faz, né? O orar e vigiar, e para mim é bem nesse sentido. Preste atenção no que você faz, preste atenção naquilo que você constrói, porque você pode estar formando, né, construindo o seu próprio fim, de uma forma trágica, né, sem compreender. Então, o que o mata, né, são os aspectos sombrios. É bem interessante isso. E a gente tem exemplos o tempo todo. Deixa eu ver. A repressão não elimina as qualidades ou impulsos, nem os impede de agir. Ela apenas os remove da consciência do ego. Todavia, elas continuam a existir como complexos, né? Acho que a gente já tinha falado um pouco disso. O fato de eu não reconhecer aquilo em mim, o fato daquilo não estar consciente para mim, não significa que ele deixou de existir, mas ele existe enquanto um complexo que foi colocado na sombra. Assim, ao serem removidos da nossa visão,
escapam da nossa supervisão e podem continuar a existir de modo irrefreado e destrutivo, né? É quando a gente fala que a pessoa foi tomada pelos aspectos sombrios ou esses aspectos sombrios estão projetados numa outra pessoa que vai nos atacar. Portanto, a sombra consiste em complexos e qualidades pessoais baseados em impulsos e padrões de comportamento que são uma inquestionável parte escura da estrutura da personalidade. De novo, é aquilo que nós não reconhecemos em nós. E aqui ele fala uma coisa interessante, né? Que embora outras pessoas consigam facilmente observar estas características em nós, nem sempre nós mesmos conseguimos percebê-las. É tão interessante isso, porque às vezes a gente tem determinados comportamentos e determinadas formas de agir que a gente não reconhece que faz, né? Ou a gente não sequer percebe que aquilo está em nós. Mas para quem está de fora, fica muito evidente. Então, às vezes, as pessoas falam determinadas coisas e a gente reage de um modo, né, mostrando um grande incômodo. Como isso, né, que eu detesto tanto, que eu cuidei tanto para não ser, eu me torno. Um exemplo é aquilo que a gente já falou algumas aulas atrás, como várias coisas que a gente não gosta, né, em pai e mãe, a gente faz igual. Faz igual porque são aspectos que a gente nunca conseguiu trabalhar e acreditava que agindo comportamentalmente de modo diferente, a gente não seria daquele jeito. Mas, como a gente bem sabe, é um aspecto inconsciente. As qualidades da sombra formam, em geral, um agudo contraste com os ideais do ego e os esforços de vontade. Muitas vezes, agimos e nos comportamos exatamente o contrário do modo como defendemos ser adequado ou correto, né? A gente falou, né, que a gente assume comportamento de pai e mãe, e muitas vezes a gente também enxerga em pai e mãe determinadas atitudes, né, ou determinados comportamentos que eles reprimiram em nós. Então, você não pode ser desse jeito, você não pode agir assim. Mas ele ou ela agiu assim ou age, né? E a gente vê isso direto também nas figuras parentais. A sombra pode ser tanto projetada de forma individual quanto coletiva, né? O que a gente já tinha falado. Ela é, por essência, um componente do desenvolvimento do ego. É um produto da cisão que ocorre quando estabelecemos o centro da nossa percepção. Ou seja, em outras palavras, a gente vê uma determinada situação, separa, né, aquilo em bom e mal, pega o que a gente considera bom e tenta nunca mais olhar para aquilo que a gente considera ruim. Então, é exatamente essa cisão. Mas a gente sabe que digamos, toda estrutura ela tem dois lados, né? Um conhecido e o outro desconhecido por nós mesmos. Por ter origem em elementos reprimidos da consciência, ela torna-se um complexo inconsciente. Exatamente respondendo a sua pergunta, Ana, a sombra é um complexo inconsciente, que vai fazer com que a nossa percepção de mundo, né, ao passar por ela, seja interpretada de uma forma específica, de acordo com aquilo que é sombrio para nós. O reconhecimento da sombra pode acarretar efeitos marcantes sobre a personalidade consciente. A própria noção de que o mal que vemos na outra pessoa talvez esteja em nós mesmos pode provocar choques de intensidades variadas, dependendo da força das nossas convicções éticas e morais, né? Aquilo que a gente estava falando. Como nós somos afetados ao perceber que aquele aspecto tão indesejado, aquele comportamento que nós tanto condenamos, está em nós. Isso é bastante importante, né, a gente fazer essa análise. Em terapia, a gente, quando vai trabalhar com esses aspectos sombrios na pessoa, a gente precisa fortalecer o ego dessa pessoa e começar a mostrar onde ela também é aquilo que ela condena. Porque se a pessoa não tiver uma estrutura de ego minimamente adequada, ela pode cindir, ela pode realmente psicotizar, né, em alguns casos. Então, a gente precisa trabalhar muito, até para mandar, sugerir que a pessoa assista um filme ou leia uma obra, a gente precisa tomar cuidado.
Então, o que que você fala, assim, como fortalecer o ego? Porque eu tenho uns clássicos, assim, com a minha família, né, que eu tento falar alguma coisa e eles são super, principalmente meu pai, super reativo, ainda mais quando chega nesse momento que ele percebe que eu estou comparando ele com uma situação negativa ou ruim que ele considere, ou enfim. Mas como que você fortalece? Ele sempre reage reativo. E ele que vai chegando na conclusão, eu nem falo nada, eu vou deixando só alimentando alguns cenários, e quando ele percebe que eu estou comparando os dois, que o que ele está incomodando ele está dentro dele também, aí que ele responde de uma forma muito agressiva, assim, eu acho. Ele vai ficar agressivo porque o incômodo dele, na verdade, é começar a se dar conta que aquilo é ele também. O fortalecimento do ego, ele é trabalhado em terapia com muito assim. Isso, obviamente, depende de cada pessoa, é muito individual, não tem um tempo determinado, mas a gente vai ter que mostrar. Primeiro, essa pessoa precisa falar daquilo que incomoda. E ao longo das sessões, você vai mostrando para a pessoa que ela tem uma responsabilidade sobre aquilo do qual ela reclama, né? Ela própria, de algum modo, constrói isso de forma inconsciente, mas está nela. E aí a gente tem que fortalecer o ego através de teoria, né? Por isso que eu gosto muito de indicar obras para os meus clientes, né? Sejam livros, filmes. Eu acho que quando a pessoa se interessa pela teoria, melhor ainda, porque ela tem mais condição de entender aquilo que está sendo dito e mostra que, de fato, ela tem algo ali que ela quer melhorar. Então, através de filmes, através de livros, através de conversas, a gente vai mostrando para a pessoa, né, onde ela se encontra naquilo em que ela se queixa, né? Qual é o grande incômodo da vida dela que ela precisa entender onde ela está dentro disso, né? Como ela participa da própria situação da qual ela reclama. Então é um trabalho longo, né? É um trabalho, digamos, bem trabalhoso. Não é uma coisa simples de ser feita, É, né? eu imagino que a outra pessoa do outro lado também tem que estar numa disposição, né? Porque não Tem. adianta. Senão não tem terapia, né? Não É, adianta eu ir para uma sessão com o analista e achar que eu só posso ir lá descarregar os meus incômodos, como muita gente faz, volta para casa e, digamos, se mantém naquele mesmo comportamento, isso por anos. A pessoa, ela vai lá, descarrega, ela se alivia por uma semana daquele seu grande incômodo, e aí ela fica fazendo, ela não presta atenção, né? Tudo que foi conversado em terapia, ela muitas vezes não presta atenção e ela volta para o comportamento de sempre. Aí ela chega na terapia na semana seguinte com as mesmas reclamações. Então, se ela não se dispõe a olhar onde ela, né, onde só ela pode transformar a própria vida, aí não. Por isso que eu falo que algumas pessoas não fazem sessão de terapia, fazem sessão de descarrego, porque elas vão lá, descarregam seus incômodos e voltam para suas vidas que de alguma forma estão confortáveis, né? Mesmo que elas reclamem, mas a vida está confortável daquele jeito. Mudar dá mais trabalho, mudar exige muito mais de mim. Então eu prefiro só reclamar. É mais fácil. E deixo tudo como está e vou levando minha vida assim. Então não é uma coisa tão simples, né? Trabalhar o ego de uma pessoa. Como você falou, precisa ter muita disposição para isso. É preciso ânimo para não fugir ou ser esmagado pela visão da própria sombra. É preciso coragem para assumir a responsabilidade pelo próprio eu inferior. Quando esse choque parece quase impossível de ser suportado, o inconsciente geralmente exerce sua função compensatória e vem em nossa ajuda com uma visão construtiva da situação. Exemplo, os sonhos compensatórios. Então, quando a gente tem, né, digamos, esse embate conosco mesmos, né, em que a gente precisa olhar a fundo para quem nós somos, isso realmente traz uma situação onde a gente se sente cansado, se sente às vezes sem energia, eh, fica descrente sobre se a gente deve ou não continuar nesse caminho. Enfim, as decepções se apresentam, mas, como ele diz aqui, né, o inconsciente, ele procura nos compensar, para que a gente consiga ter forças para continuar.
Então, ele fala aqui dos sonhos compensatórios. Muitas vezes você está numa situação muito difícil e você sonha com algo muito importante que mostra para você, né, onde está, começa ao menos a apresentar onde está a sua saída. Por isso que para nós, né, junguianos, os sonhos são muito importantes, porque eles dizem o estado que o seu né, que a sua psique está, o que o inconsciente está te trazendo enquanto repertório de informações. O ego, ao desejar ou pretender fazer algo, acaba por constelar o seu inverso. O que a gente, né, o que significa isso? Quando o ego entra, tenta assumir o controle de aspectos muito maiores do que o que ele pode compreender, ele vai, o que a gente fala, a gente gosta de usar a expressão constelar, é como se ele praticamente materializasse o oposto daquilo que o ego está tentando fazer, né? A gente deu exemplos de políticos, de religiosos, militantes, né? Hoje em dia a gente tem militante de qualquer causa. Mas o que significa uma pessoa que vai colocar toda a sua energia, uma boa parte dela, para defender uma causa com tanto afinco? O que há nessa pessoa, né? Todo militante ou toda pessoa que ela discursa com muita ênfase num determinado sentido pode olhar que ali ela esconde algo. Ela está tentando esconder algo que ela própria tem medo que apareça em si. Não é incomum pessoas que defendem uma causa com muito afinco, né, ou defendem uma determinada posição, elas sentirem que elas estão sendo tomadas por algo que elas têm medo. Então, uma coisa que é muito comum, por exemplo, a gente vê, a gente vive, né, eu falei da nossa sociedade que tem muita violência, quando uma pessoa sente que algo muito agressivo está se aproximando, ela tenta se blindar de várias formas, seja evitando sair na rua, seja evitando encontrar pessoas, às vezes, muitas vezes, blindando seus carros, enfim, às vezes medo, né? A gente mesmo tem uma vizinha que ela não sai de casa. Ela não consegue sair de casa. Ela passa anos e anos no mesmo lugar. E é engraçado, né, você observar isso, porque você fala, o que há nessa pessoa que ela simplesmente não se apresenta para o mundo, do que ela tem tanto medo? E recentemente teve uma invasão no prédio, imagina para qual apartamento foram, né, que arrombaram a porta. Exatamente o apartamento dela. Então, ela tem uma coisa estranha, né? Quer dizer, estranha. A gente compreende do ponto de vista psicológico, mas ela é uma compradora compulsiva. Tanto que o hall de entrada do apartamento dela não tem espaço, porque ela ocupou o espaço do hall com coisas que ela compra e deixa lá. Tem uma angústia enorme, né, nesse tipo de comportamento. Mas se ela não discursa sobre esse comportamento, se ela não procura entender, ela é tomada cada vez mais por esses aspectos sombrios, até uma hora que ela vai ser enterrada nos próprios objetos. E eu falo isso porque naqueles programas americanos de acumuladores tem gente que morre, né? Que morre porque as coisas que elas acumulam caem em cima delas, literalmente. Aí elas morrem sem conseguir pedir ajuda. Bom, isso nos leva ao fato básico de que a sombra é a porta para a nossa individualidade. Na medida em que nos oferece um primeiro vislumbre da parte inconsciente da nossa personalidade, a sombra representa o primeiro estágio em direção ao encontro do eu. E aqui, voltando para aquela frase do início, do Jung, né, que ninguém se torna iluminado ao imaginar formas de luz, mas a questão é, você só vai poder encontrar a sua iluminação, o seu eu verdadeiro, se você se confrontar com a sua própria sombra. Confrontar não significa ter um embate, mas reconhecer que ela existe, reconhecer que ela está em você. É só assim que você pode chegar nos seus aspectos mais escondidos, né? Eu já citei várias vezes aquela a frase do Freud, que eu gosto muito, em que fala exatamente sobre isso, né? Sobre a gente conseguir, a gente ser capaz de só de se encontrar olhando para si. Os orientais, por exemplo, os budistas, eles representam o Buda, né? Nem sempre, mas muitas vezes ele é representado deitado. Isso significa que, ao contrário do Ocidente, né, que olha
que olha o caminho da iluminação para cima, o oriental ele entende que o caminho da iluminação está por dentro. Então você precisa passar por dentro de si para poder encontrar quem você é. Por isso que a sombra ela é algo muito importante. Ter contato com ela é algo muito importante. A gente não pode achar que ela precisa ser eliminada, né? Eu já tive uma cliente que uma vez chegou numa sessão, depois da gente conversar por algumas sessões sobre a sombra, ela falou: "Ai, agora eu já resolvi, eu já acabei com a minha sombra." Eu falei: "Como? Como assim acabou com a sombra?" "Não, agora não tem mais problema, já resolvi." Teve um outro conhecido nosso que falou: "Não, agora eu não sou mais a sombra da família, agora é meu irmão." Eu falei: "Isso não é possível, a sombra não é algo que você elimina. A partir do momento que você se torna humano, né, que de alguma forma nós chegamos a essa condição de humanos, nós temos sombra, e vamos ter para sempre, não tem como." O que a gente precisa é entender o que ela tenta nos dizer, né? E aí eu gosto de fazer um paralelo com o assunto que a gente ainda vai tratar mais para frente, que é sobre a questão das doenças. Para mim, existe uma semelhança muito grande. Eu não posso olhar para a minha doença como algo que precisa ser exterminado, assim como eu não posso olhar para a minha sombra como algo que precisa ser eliminado. A doença, assim como a sombra, elas são sintomas de algo que é importante para mim, é de algo que eu preciso entender, né? O que que essa sombra, o que que essa doença está me dizendo? Não existe, na verdade, nenhum acesso ao inconsciente e à nossa própria realidade senão através da sombra, né? Isso está dentro do que a gente falou. Você não vai conseguir encontrar a si mesmo se você não passar pelos seus aspectos mais sombrios, né? Pela sua parte mais desconhecida. Nenhum progresso nem crescimento são possíveis até que a sombra seja adequadamente confrontada. E confrontá-la significa mais do que apenas conhecê-la. Só depois de termos ficado realmente chocados ao ver como somos de verdade, em vez de nos ver como queremos ser ou pretendemos ser, é que podemos dar o primeiro passo rumo à realidade individual. Ou seja, né, não há como se conhecer sem passar pelo seu desconhecido. Quando nos recusamos a enfrentar a sombra, ou quando tentamos combatê-la com a força da nossa vontade, ou seja, né, com a força do ego, estamos tão somente relegando essa energia para o inconsciente, e dali ela exercerá seu poder de uma forma negativa, compulsiva e projetada. Então, nossas projeções transformam o mundo à nossa volta num ambiente que nos mostra a nossa própria face, mesmo que não a reconheçamos como tal, tornando-o hostil a nós mesmos. Essas projeções darão uma tal forma às nossas atitudes em relação aos outros que, por fim, faremos surgir literalmente aquilo que projetamos. Ou seja, né, aquilo que a gente estava falando, né? Como nós constelamos aquilo que nós não reconhecemos, né? Se a gente tenta, através da força do ego, seguir um caminho, o oposto se apresenta. E é muito interessante como isso acontece, né? Sempre que a gente tem um desejo egóico para que as coisas aconteçam de uma determinada forma, a gente se surpreende com elas acontecendo o contrário. Porque na tentativa do ego de não olhar para aquilo que precisa, né, ser olhado, para não trazer do inconsciente aquilo que é necessário, a gente constela, a gente faz com que o oposto do nosso desejo se materialize. Porque é exatamente esse oposto que nós precisamos, já que a gente não reconhece em nós, ele vai ter que se materializar, vai ter que se projetar fora de nós. Essas projeções darão uma tal forma às nossas atitudes em relação aos outros. Desculpa, isso aqui eu já li, né? Faremos com que aquilo que nós. Farão com que a gente se projete aquilo que nós tentamos evitar. Para proteger o seu próprio controle e soberania, o ego instintivamente oferece grande resistência ao confronto com a sombra. Ao captar um vislumbre dela, a reação mais comum do ego é tentar eliminá-la. Por que que o ego faz isso, né? Por que que a gente faz isso? Por medo. A gente tem medo daquilo que a gente desconhece, a gente tem medo daquilo que, de alguma forma, a gente
tentou evitar. Então, eu morro de medo que aquilo né, que eu fugi por anos se apresente para mim. E é interessante a gente ver que muitas vezes a gente, sem compreender racionalmente, vai em direção aos nossos medos. Mas a gente faz isso por quê? Por que que a psique nos leva por esse caminho? Porque é exatamente ali que está a sua resposta. E uma coisa que muitas vezes também a gente experiencia é quando você vive um grande medo, você percebe que o seu medo daquilo era maior do que o que você enfrentou. Acho que todo mundo já passou por essa experiência. Fala, não foi tão ruim quanto eu temia, né? Eu passei anos fugindo, anos evitando aquilo e no final não foi tão assustador quanto eu imaginava. Ou às vezes é bem assustador também. Depende de quanto a gente evitou. Contudo, isso faz-se impossível, uma vez que a sombra representa padrões de sentimento e comportamento autônomos e energeticamente carregados, né? Estou falando que é impossível você eliminar esses aspectos sombrios, não tem como. Eles são autônomos, e têm uma carga energética, então eles vão se apresentar de um jeito ou de outro. Por isso, a energia desses padrões não pode ser simplesmente detida por um ato de vontade, ou seja, de novo, né, um ato do ego. Torna-se necessária uma recanalização ou transformação. Todavia, essa tarefa exige a percepção e a aceitação da sombra como algo que não pode ser simplesmente eliminado. Reprimir a sombra provoca o desvio do olhar. A repressão sempre leva a estados psicopatológicos. Por outro lado, ela é indispensável à formação inicial do ego. Isso significa que todos nós portamos os germes da psicopatologia dentro de nós, né? Interessante. Eu lembro que quando eu comecei, né, no início da faculdade de Direito, uma das coisas que foi falada logo no início é todos nós temos um assassino em potencial. E aquilo nunca saiu da minha cabeça, quer dizer, a gente muitas vezes condena os assassinatos e como uma pessoa pode chegar naquele ponto, esquecendo que nós também podemos fazer isso. Né? Exatamente essa questão da sombra. Todos nós somos, né, todos nós temos digamos, um estado psicopatológico em nós. Todo mundo, em maior ou menor grau, pode cindir e se tornar, né, e ter atitudes psicóticas. Deixa eu ver. Neste sentido, uma psicopatologia em potencial é uma parte integrante da nossa estrutura humana. A sombra precisa ter, de algum modo, em algum momento, em algum lugar, o seu lugar de expressão legítima. Exemplo, vivenciar as próprias perversões de forma consciente, ao invés de ser tomada por ela, né? Então, muitas vezes, aquilo que é muito difícil para a gente resistir, talvez a gente tenha que, em parte, ceder, para não deixar a situação ficar mais grave, né? Então, dando um exemplo do que aconteceu essa semana, acho que foi aqui em São Paulo, um rapaz teve uma discussão de trânsito com um senhor, eles desceram do carro para discutir, aí o rapaz resolveu dar uma voadora no peito do idoso, e ele morreu. Aí hoje foi feita a reconstituição do crime, e o cara chorava e pedia perdão. Digamos, esse arrependimento dele parece ser muito verdadeiro. Só que, em algum momento, esse cara reprimiu, né? Esse homem reprimiu vários aspectos dele, que a gente não sabe quais são. Ele mesmo disse que ele tinha transtorno de um descontrole, de um transtorno de irritabilidade. Mas ele deve ter contido muita coisa ali ao ponto de, numa situação sem muita, né, que não deveria ter tanta importância, ele vai lá e dá um chute no peito de um idoso. Uma reação completamente desproporcional. Agora o cara está preso e vivendo com um arrependimento enorme, porque né, o ato dele chegou num ponto que não tem como ser desfeito. Então, o que fica para uma pessoa que não consegue olhar para os próprios aspectos sombrios, para os próprios incômodos, né, a raiva, enfim? Ele foi tomado pela raiva, né? Ele foi tomado pela sombra. E ao ser tomado pela sombra, o resultado disso pode ser desastroso.
Sim, sim. Só fazer rapidinho. Foi em Santos que isso aconteceu. Ah, foi em Santos, né? Foi em Santos. E uma coisa que eu queria te perguntar, não tem muito a ver aí com sombra. Era necessário fazer reconstituição num cenário desse, num crime desse, onde tem testemunha? É, Porque você viu, eu achei aquela cena tão assim midiática, tão desnecessária, é porque era midiática. É. um monte de gente, câmeras e o cara fazendo toda aquela cena, os artistas ruins para simulação, porque também não tinha, acho que não é o caso também, mas eu não vejo sentido no assim, porque Não, mas tem um motivo pelo seguinte: quando você vai determinar o grau de culpabilidade de uma pessoa, precisa saber exatamente como foi que ela agiu, né? Como foi que as coisas aconteceram. Então, por exemplo, ele pode ter, né? Pode ter, porque ele vai a júri, provavelmente, né? Porque o crime é considerado. Eles não falam na imprensa, mas isso é um crime que chama préter dolo, né, onde o resultado vai além do pretendido. Então, eles estão tentando enquadrar como uma lesão corporal seguida de morte, que é um crime préter-doloso, ou seja, eu só quis dar uma surra nele, mas acabei matando. Então, o resultado foi além do que eu pretendia. Para se determinar o grau de culpabilidade e calcular a pena, vai precisar saber exatamente, né, como é que as coisas aconteceram. Então, se ele estava, por exemplo, com muita raiva, ou se ele era uma pessoa que não tinha nenhum controle sobre as próprias emoções, ele pode ser, em alguns casos, né, se provar que ele não tinha consciência do que estava fazendo, ele é inimputável. Então, ele não vai ser considerado um criminoso, mas vai responder com uma medida de segurança, vai ficar contido. Então, acho que não vai ser o caso, tá? Mas, por exemplo, se ele só queria ferir, mas não queria matar, então tudo isso é necessário para dosar a pena e para avaliar o grau de culpabilidade dele. Por isso que precisa ser feita a reconstituição, porque eles precisam ter exatamente, né, detalhado como foi que o negócio aconteceu. Porque testemunha, no final das contas, como a gente bem sabe, cada uma tem uma visão sua, né? Tanto que as testemunhas, em vários casos, não estou falando nesse, mas elas muitas vezes não enxergaram a situação do mesmo jeito. não, mas são várias, tem câmeras Mas hoje em dia você tem as câmera e câmeras ajudam, mas uma monitorar. coisa, por exemplo, que as câmeras não conseguem dizer é se ele tinha consciência do que ele estava fazendo ou não. Bom, Muitas vezes a imagem por si só não diz. Então, o recurso que a defesa tem nesse caso é dizer, tentar mostrar que ele estava tão descontrolado, ele tinha problemas psiquiátricos, então que ele perdeu o controle. A gente sabe que, em termos psicológicos, é óbvio que a pessoa tem ciência do que ela está fazendo, mas a partir do momento que ela é tomada pelo aspecto sombrio, ela não se controla, não consegue se controlar. E é aí que ela nem precisa. um adicto, é que nem seria um adicto com um viciado em jogo, ou um viciado em drogas também. Não consegue parar. Tem um filme antigo, se eu não me engano, chama O Lenhador. Eu acho interessante a visão desse filme. Conta a história de um rapaz que ele tem desejos pedófilos, né? Ele não é pedófilo, né? Ele tem os Ele não desejos, né? ele tem os desejos. Então digamos, ele tenta se isolar, né, para evitar cometer algum ato, né, de pedofilia. Porque ele realmente, se ele tivesse com uma garota, né, uma menor de idade, numa determinada situação, ele sabia que ele não poderia se controlar. Então, para evitar isso, ele meio que se isola da sociedade. Porque o que esse filme procura mostrar não é exatamente condenando um possível crime, mas é a visão do criminoso, né? Como ele sucumbe a uma tentação, sabendo que aquilo é crime, sabendo que aquilo é errado, mas a pessoa não consegue. Ah, mas eu acho que o cara está tentando evoluir aí o ego, Ele está tentando evoluir, se controlar, né? No é, filme não mostra ele sabe exatamente que é uma sombra gigante essa, e é uma sombra, eu vou te falar, eu imagino que hoje em dia, assim, uma das sombras que está vindo, está pedindo, é sobre sexualidade, o quanto isso foi suprimido, e está Uhum. todo mundo distorcendo assim,
sabe que o conceito que tem já não se aplica dessa sexualidade, já vê que não é o suficiente, e o povo nem quer discutir mais sobre isso. Ninguém fala de uma forma também midiática, é uma forma também já toda distorcida. Enfim, isso eu acho que pedófilos tem um monte por aí. Tem, E mas eles sempre existiram, né? Que antes era tido como normal, não era visto como algo grave, né? Eu estava vendo outra vez um documentário sobre o Elvis Presley. Ele começou a se relacionar com a Priscila quando ela tinha 14 anos de idade. Hoje em dia você nem pode chegar perto de uma garota de 14 anos se você for um homem, né, um adulto. sim, E ele começou a se relacionar verdade. com ela aos 14 anos. E você estava falando das meninas do aborto de 14 anos. Aqui, ainda hoje no Brasil, você vê casamentos de meninas. Você vai no interior, no rural, na parte rural, é assim. É, Daí eu é que o lembro de histórias da minha avó também, de casamentos super, as meninas super jovens. mas assim, a minha bisavó casou com 13 anos. Uma das minhas tias casou com 14. E era normal, quer dizer, era aceitável pela sociedade, porque não se considerava exatamente a infância e a adolescência, né? Vinha de aspectos ainda primitivos, que a menina entrava no período fértil, ela já era uma adulta, ela já estava pronta para se reproduzir. Então, digamos, era uma visão da sociedade que hoje está mudando, mas você vê que ainda existem pessoas que estão naquele período, né? Aquele período bem mais antigo, que era normal. Em muitos países ainda é normal, né? Você casar garotas, crianças. Muitos islâmicos, especialmente nesses países do Oriente Médio que são mais pobres, eles casam meninas com 10 anos, 9 anos. Eles acham que para Mas eles. aqui também tem isso. Aqui também tem isso. Você vai Tem, para o mas aqui a interior. lei, ao menos, digamos, ela já foi construída no sentido de não aceitar isso como normal. Sim. O problema é que em muitos países isso é aceito pela lei. As leis permitem isso. Daí é mais trecho. Mas é como a gente fala, né? Você não tem uma evolução em bloco de um determinado assunto. Ele Não. vai aos poucos. Uma parcela da sociedade aceita, a outra parcela não aceita. Para mim, deixa eu ver. Sim. A raiz de todo preconceito e de toda discriminação, seja individual ou coletiva, encontra-se na sombra, né? Aqui é um ponto interessante, né? A raiz de todo preconceito. Ué, cadê eu? Já voltou. Tinha dado uma saidinha. A raiz de todo preconceito, ela encontra-se na sombra, porque se eu olho para aquela pessoa, né, fora de mim e acho que ela tem algo negativo, ela tem algo ruim, eu passo a discriminar essa pessoa porque ela contém algo que eu desaprovo. Então, se eu desaprovo, aquela pessoa é errada, ela é equivocada, não eu, né? Então, se a gente for analisar do ponto de vista psicológico, todo preconceito não diz nada sobre a pessoa objeto do preconceito, mas diz sobre mim. Por que que eu julgo, né? Por que que eu enxergo dessa forma e julgo dessa forma? Por causa de uma questão complexual minha. Então, no final das contas, todo preconceito, de fato, tem uma origem nos aspectos sombrios. A sombra é sempre o arquétipo do inimigo. O inimigo e o conflito com ele são resultado da nossa cisão interior e não podem ser legislados ou simplesmente eliminados pela vontade, né? Que a gente estava falando. Eu não tenho como racionalmente, egoicamente, eliminar algo só pela minha vontade. Eu preciso entender, né, fazer uma viagem ao interior de mim mesma para entender o que isso diz sobre mim. Só é possível lidar com eles, se é que é possível de todo, confrontando a nossa sombra e curando a nossa cisão individual, né? O que significa, nesse caso, confrontá-la? Reconhecê-la, entender que ela é nossa e deixar que ela se manifeste de um modo não, não, não nos tomar, mas a gente precisa conversar com ela, né? Precisa entender o que ela está tentando dizer sobre nós.
ou seja, aceitá-la em nós. Porque quando a gente aceita, né, entende que é nosso, não significa que ela está resolvida, mas significa que ali eu integrei algo em mim. Então, ao integrar esse algo em mim, de fato, eu consegui evoluir aquele aspecto da sombra, eu permiti que ele viesse à luz. E aí eu dou chance dele evoluir, sem ser tomado por ele, né? Porque, como a gente estava falando, a partir do momento que eu sou tomada pelo meu aspecto sombrio, eu posso praticar atos que podem se tornar uma tragédia, né? Caso que a gente estava falando desse, né, desse senhor de Santos que morreu. A sombra não pode ser eliminada. Ela é a nossa irmã escura, sempre presente. Quando deixamos de ver onde ela está, é provável que os problemas estejam a caminho, pois é certo que ela estará atrás de nós, né? A nossa sacola pesada. É sempre útil lembrar a declaração de Jung de que nenhum complexo é patológico por si. Ele só se torna patológico quando supomos que não o temos, pois então é ele que nos tem, né? Então, aqui, só para finalizar, se eu não reconheço ele em mim, é porque eu estou tão imersa nele que eu não o enxergo. E, portanto, eu não tenho chance de evoluí-lo. E aí eu vou ser tomada por ele. Então, né, esse assunto da sombra, eu considero ele bastante importante, porque, primeiro, que permite, né, compreender esse conceito, permite que a gente entenda muito dos nossos comportamentos e dos comportamentos das pessoas com quem nós vivemos. E também nos dá a chance, né, de poder olhar para essa sombra, esse aspecto sombrio que está em nós, que na verdade não é uma só, mas são vários, e permitir que eles se integrem. E ao serem integrados, como a gente estava falando, a gente tem a chance de que eles evoluam, porque eles não vão mais ficar no aspecto escondido, sombrio, e sim vão poder ser trazidos à luz. Então, o complexo ele é trazido à luz e ele evolui, ele não fica preso na sombra. Então, era isso. Semana que vem, né, até queria saber, depois eu vou passar uma mensagem para saber se ao invés da gente fazer a aula daqui a 2 semanas, a gente pode fazer na semana que vem. Aí o Muni vai trazer essa questão da velha ética, a política do bode expiatório, que tem tudo a ver com os aspectos sombrios. Maravilha. Quer Perfeito. fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Não, eu já fui falando na medida que foi Mas é legal você. aparecendo. Foi ótimo. Boa, gostei, adoro. Adoro sempre. Obrigada. Bom, obrigada pela presença.